Bom dia, galera, tudo bom? Vamos iniciar mais uma aula de artes e hoje nós vamos falar sobre o pintor, desenhista, gravurista e escultor francês Henri Matisse. Quem foi Henri Matisse? Henri Matisse foi, como eu já falei para vocês, foi um desenhista, gravurista e escultor francês. E as suas obras eram bem conhecidas, ficou bem conhecida por suas cores fortes e vibrantes e puras, que ele não utilizava de mistura de cores para fazer o sombreamento, para fazer a sobreposição, o jogo de luz, ele não utilizava isso, ele usava simplesmente as cores puras para fazer suas obras, né? E ficou muito conhecido na arte moderna. Aos 72 anos, ele, por problemas de saúde, ele não conseguia mais pintar, ele não conseguia mais ficar de pé, né, para realizar suas obras. Então, ele foi e inventou uma técnica nova de desenho com tesouras, utilizando somente tesoura e papel. Mas Henri Matisse também foi um dos percussores, né, dos pintores que fizeram o movimento do fauvismo. O que é o movimento fauvismo? É um movimento de pinturas como se retratasse a pintura selvagem, né? Pintura feita por feras, porque não tinha aquela delineação, ele não tinha aquela forma perfeita. E sim, como se fosse feita por seres primários, como crianças, desenhada por crianças pela primeira vez, um desenho infantil e primário, por não ter a forma perfeita da gravura que ele estava querendo retratar, né? Mas sempre utilizando as cores bem fortes, né? E que elas não se relacionavam de acordo com o que ele estava querendo pintar. Por exemplo, uma folha verde. Para ele não tinha importância isso, porém, ele pintava de uma forma que dava-se a entender o que ele estava querendo se passar com aquela pintura. Mas deixando de lado a pintura de Henri Matisse, a gente vai falar e vai se focar na arte que ele, depois que teve os problemas de saúde, não conseguiu realizar mais a pintura e inventou a técnica da pintura com recortes e tesoura, ok? Vou passar para vocês aqui uma biografiazinha dele, tá bom? E depois vou falar sobre a atividade que eu vou querer, ok? Esse império, ele foi conduzido pelos fauvistas. E como tinha acontecido lá, lembra que a gente viu nos impressionistas, que eles não eram um grupo organizado. Aqui também, eles não vão ser um grupo organizado. E esse nome fauvismo, também vai ser dado por um crítico de arte de forma pejorativa. O crítico Louis Vaucelles, em 1905, ele foi visitar o Salão de Outono em Paris. E tinha uma sala que tinham colocado todas aquelas obras que tinham sido aceitas, mas que o curador não tinha gostado muito. O curador é a pessoa que pensa e organiza a exposição. Então ele tinha que colocar, né, porque tinham sido aceitas, mas então ele reuniu todas aquelas obras assim, que ele não gostou muito nessa sala. E quando o Louis Vaucelles entrou, ele ficou horrorizado. Ainda mais porque tinha uma escultura clássica junto com as telas. E ele disse: Donatello está cercado de fauves, que são animais selvagens. E os artistas adoraram essa expressão e assimilaram mesmo, se auto-intitularam os fauvistas. E eu vou mostrar agora algumas telas para você. Quando você está olhando essas telas, qual que é o elemento da linguagem visual para você mais forte, assim, que mais te chama a atenção?
Exatamente isso. Gente, é muita cor, né? É uma explosão de cores, assim, diante dos nossos olhos, tal qual já tinha feito Van Gogh, Munch, mas aqui eles vão inovar ainda mais, aplicando campos enormes de cor pura, sem tonalidades. E se esse grupo não era organizado, ele tinha um líder informal, que era o Henri Matisse. Então a gente vê um uso estridente da cor, e a cor já ela não transmite as qualidades do retratado, do objeto, mas sim as sensações, o estado de espírito, as emoções. E para você entender melhor essa questão, tem um diálogo muito interessante do Matisse com uma pessoa que vai ver um dos seus quadros. Ela diz assim: estou convencida de que o braço dessa mulher é muito longo. O Matisse responde: madame, você está enganada. Isto não é uma mulher, é um quadro. Se na pintura tradicional de retratos os pintores deixavam uma metade do rosto iluminada e outra mais em sombra, aqui Matisse faz a mesma coisa, mas ao invés de aplicar os princípios da luz e sombra, ele vai utilizar as cores. De um lado pinta o rosto de rosa e o outro de amarelo, a modo de sombra. A linha verde, que dá o título a esse quadro, é uma sombra mais forte. Então, sombra cor, que recai sobre o nariz e divide essas duas zonas, uma mais iluminada e outra em sombra. As figuras parecem modeladas através, você pode ver, do uso de pinceladas o quê? Enormes. Em ritmos bem mais violentos. Como a gente pode ver, a gente nota bem essa questão na parte rosa do rosto. Ao utilizar as cores puras, sem tonalidades diferentes, o que acontece? Elas também são muito estridentes, né? Vibrantes. Tira a sensação de volume. As superfícies ficam mais planas. Esse quadro, terminado em 1905, ele foi comprado em 1906 pela Sarah Stein, levou para São Francisco e mostrou para os seus amigos. E os caras ficaram consternados, falaram que aquilo era um desvario, que era o quadro de um demente. Nesse segundo quadro, que é um ano posterior da Madame Matisse, ele passa de umas cores meio Gauguin, que era aquela do Madame Matisse, que são umas cores que parecem que vão te atacar, para umas cores que querem brincar, para umas cores idílicas. E claro, nesse lugar que a gente vê, volta aquela ideia que eu já tinha falado assim, no quadro Cézanne, da Arcádia, desse paraíso perdido grego, né? Pode ver que as pessoas aqui só fazem coisas legais, fazem sexo, se beijam, brincam. Você pode ver que ele utiliza, então, essas tonalidades mais lúdicas, alegres. E nesse período, o artista escreveu: sonho com uma arte de equilíbrio, de tranquilidade, sem tema que inquiete ou preocupe. Uma arte parecida a um bom sofá. Gente, o que ele queria? Uma arte de aconchego. E você olhando, você acha que tem perspectiva? Sabe aquele negócio de você acha que tem uma coisa na frente, outra atrás? O que você acha? Olha lá. O paraíso do Matisse, ele se distancia dos anteriores, né? Por ser quase plano, é bem mais plano que o do Cézanne, por exemplo. Apenas tem uma insinuação de profundidade expressada pelo tamanho dos personagens, ou seja, os que estão na frente são maiores, os que estão de trás um pouco menores. Outra baita inovação, aquilo que eu já falei, campos de cor. Ilhas de cor que sugerem emoções primitivas. Sabe, estados psicológicos, localizações geográficas, lugares onde está. As mulheres, pode ver ali, as mulheres do fundo bailam sobre uma cor amarela, bem luminosa. Não sobre um campo, terra, plantinha, nada disso. Os apaixonados passeiam pelas cores vermelha e amarela e não por árvores ou parques. Também simplifica bastante as formas, mais do que os fauvistas, porque aqui ele já vai se distanciando um pouco do movimento, e os seus antecessores como o Gauguin ou o Van Gogh. Ele pensava as cores, isso é bem interessante, como uma composição. Nada de copiar a natureza, não, interpretá-la e submetê-la ao objetivo da pintura. E quando você fala em composição musical, isso daí já vai dando umas ideias para os artistas que vão vir aí juntinho. Quase. Então, aqui, nesse videozinho que eu passei para vocês, está retratando as obras, né, de Henri Matisse, o que ele queria passar com as pinturas dele. Mas eu não quero que vocês reproduzam a pintura dele. E sim, eu quero que vocês reproduzam através do corte
né, com a tesoura, em papéis coloridos. Se você não tem papel colorido, não tem problema. Simplesmente você vai pegar um papel branco, vai fazer o recorte e vai pintar e depois colar sobre uma tela, um papel branco, ok? É isso aí que eu vou querer de vocês. Vou passar um videozinho animado aqui para retratar o que realmente eu quero. E essa atividade vale 2 pontinhos, ok? É isso aqui que eu vou querer que vocês façam. É bem rapidinho e bem fácil. Observem que são várias formas de recorte. Tem de boneco, tem de círculo, tem de nuvem. E ele depois vai colando, vai montando uma obra, montando uma pintura em recorte. É isso aí que eu vou querer que vocês façam, ok? Se não tiver papel colorido, não tem problema. Vocês cortem o papel branco, pintem e colhem em cima de uma folha branca. Solte a imaginação de vocês. Faça uma coisa bem divertida. Ok? Então, galerinha, é isso aí que vai ser a nossa atividade da aula de hoje. Vocês vão fazer um recorte em papéis coloridos e vão colar sobre uma folha branca. Tirar foto e me enviar, valendo 2 pontinhos, ok? Sobre Henrique Matisse, ok? Tchau, tchau. Até a próxima aula.